Entendendo a Bíblia em boa companhia na cruz. Tinha que ser desse jeito, exatamente como Isaías profetizou 700 anos antes. Ele estava ali falando do nosso pecado, da consequência do nosso pecado e do nosso Salvador, o Redentor Jesus, como ele deveria padecer, sofrer. Então ele escreve no capítulo 52 e no capítulo 53 o que escreveram na Bíblia: o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Hoje nós registramos o que está no capítulo 53, versos 7, 8 e 9. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus toscadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Quem é o povo de Deus? Eu sou. Você. Você também é responsável por aquela cruz. No madeiro, Jesus havia sido pendurado. Muitas vezes tentaram matar Jesus, tomaram em pedras para apedrejá-lo. Mas o momento, a forma, estavam prescritas no livro de Isaías. Não podia ser diferente. Tinha que ser a pior morte, a morte de cruz, aquela que o meu Jesus enfrentaria para pagar o pecado da humanidade. Todos estão perdoados. Nem todos querem seguir no caminho da luz. Preferem muitas vezes o caminho da escuridão. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estamos aqui buscando a palavra de Deus, o pão nosso. Livra-os do mal. Estamos tentando ficar livres do mal pela palavra, pois já fomos libertos do mal naquela cruz. Naquela cruz, o meu Salvador entregou a sua vida de uma forma cruel. Agora passaremos a ver como se deu o cumprimento da profecia de Isaías no 53, versos 7, 8 e 9. Calado, mudo, Jesus seguiu. Por isso convido para lermos o que está aqui na lição da Escola Sabatina, e com Isaías, consolo para o povo de Deus, com o tema de hoje que nos traz um texto fantástico para meditação do livro Nossa Alta Vocação, página 44, opção Meditações, de Ellen Goldwhite. Essa escritura nos traz inspiradamente o seguinte: a cruz de Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. Nós temos então um testemunho na cruz de que Deus é justo. Temos um testemunho de que Deus é amor, com certeza. Mas a sua justiça se manifesta plenamente na cruz. O amor vertendo seu sangue. A justiça por verter também o seu sangue. Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. Oh, tem que haver algum fascinante poder que prende as sensibilidades morais, adormecendo-as quando as impressões do Espírito de Deus. Os homens estão dormindo, não estão percebendo que o amor e a justiça caminham juntos. O amor traz a liberdade, a lei liberta. A lei da liberdade, os 10 mandamentos, trazem proteção para o homem e comunhão com Deus. Não matar, não sou morto, não mentir, não mintam para mim, não adulterarás, não cobiçar, fazer as coisas que maltratam os outros, mas que nós mesmos somos maltratados pelos mesmos atos, é uma proteção divina para um universo, não só apenas para os homens, mas na relação dos criados por Deus em todo o mundo, em todo o universo. As criaturas, portanto, do universo contemplam seres semelhantes a Deus, também com livre-arbítrio, com consciência, estão contemplando os atos na terra, os atos de Satanás e os atos de Deus, um para perverter e o outro para resgatar e redimir. Oremos. Senhor Deus, estamos diante de Ti, buscando o pão da vida, conhecimento da Tua palavra, o Teu conhecimento expresso naquela cruz para nos salvar. Portanto, derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre todos para que compreendamos melhor a Tua palavra e a Tua vontade para nós. Guia-nos no caminho da justiça e livra-nos do mal. Abençoa todos que estão participando em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Pois bem, nós vemos que Isaías 53, 7 a 9, dessas profundezas do abismo para retratar a morte e a sepultura do servo, o servo que é Jesus. Ele recita aqui trechos de Mateus, Marcos, Lucas e João, falando praticamente as mesmas coisas, mas com uma versão típica do sentir de cada um desses discípulos profetas que, inspirados por Deus, nos traz essa história. O resumo de tudo é, após ter falado sobre o nascimento, a identidade, a trajetória do libertador divino, Isaías finalmente revelou a tragédia suprema que dá esperança, a fim de alcançar, salvar e curar pessoas perdidas como nós. O servo de Deus suportaria voluntariamente o nosso sofrimento e castigo, o meu pecado estampado naquela cruz. Não vai para o céu, meu pecado, ele ficou na cruz. No céu, nós vamos revestidos da glória de Jesus. Olha só, aqui o verso nos alerta, 53, ele vai trazendo inicialmente Deus falando naquele quiasmo, naquele grande poema, então ele vai mostrando a identidade de Jesus, como seriam feitas as suas obras de redenção, como ele seria desprezado, e depois ele volta no quiasmo, também nesse crescente, evoluindo então até chegar que Jesus esmaga a causa do pecado, verso 5, e as nossas transgressões são esmagadas e as nossas iniquidades dissipadas. Está no centro do quiasmo do verso 5 e 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, pecamos e estamos desprovidos da glória de Deus. Sem a glória de Deus, a fonte da vida, não temos vida. O salário do pecado, do afastamento de Deus, do descumprimento de suas leis, é a morte, diz o apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus, a fonte da vida. Ele que disse, haja luz, também disse, sai para fora, Lázaro. Devolveu a vida ao pecador, sabia que ia morrer por isso. Mas morreria para salvar os seus filhos na terra, para redarguir, para corrigir do caminho da perdição, para nos elevar à imagem e semelhança de Deus. Pois foi assim que fomos feitos, é assim que viveremos diante do universo. Com uma imagem nova, o nosso pecado foi para as profundezas do mar. Deus lançou para trás e não se lembra mais deles. Mas no universo contemplarão em nós novamente a imagem e semelhança de Deus. O rosto de Jesus estampado nas suas práticas aqui na terra, aprimorando o seu caráter para viver nos céus semelhantes a ele. Nós temos então os versos aqui de Mateus, Marcos, que vão falar sobre esse acontecimento. São registros épicos, eles estavam lá e tiveram também a inspiração. Veja Mateus capítulo 26, verso 57. Os que prenderam Jesus o levaram para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Quem é que, portanto, crucificou Jesus? Senão aqueles falsos profetas, mestres da lei, que conduziam o povo a afastar-se de Jesus e gritar. Esses mestres da lei é que na casa deles se deu o cumprimento da profecia de Isaías, quando ele disse no verso 7, vamos aqui, ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O matadouro, a casa de Anás e Caifás, o lugar onde se planejava a morte de Jesus, onde se fazia ali um tão triste julgamento, tão tenebroso e injusto sobre as formas da lei daquele tempo e mesmo das nossas leis de hoje. Aquele julgamento foi um assassinato, mas esse assassinato reverteu para a glória de Deus. Lembra que Jesus disse, Lázaro não está morto, mas o que está acontecendo? Lázaro dorme. Ele está morto? Sim, mas isso acontece para a glória de Deus. Inicialmente, ele dizia, Lázaro não está morto, ele dorme. É o sono dos justos, porque morto está aquele que não vai ser ressurreto. Mas Jesus já sabia que ia ser pregado na cruz pela vida de Lázaro, pela tua vida, pela tua e pela minha. Nós estamos, portanto, com a voz, sai para fora, sai para o mundo, para fora do mundo do pecado e vem para a luz, vem para a glória, para a vida em Jesus. Então, Mateus capítulo 27, verso 60. No verso 60 nós temos o texto que diz, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra
a entrada do sepulcro, retirou-se. Ali estavam as mulheres, e quem é que fez isso? Ali estava então aquele José que tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo. José de Arimateia estava ali, então, colocando Jesus no seu próprio sepulcro. Ele que era rico e ímpio, não era do povo genuíno de Deus, ele estava em conversão. Cumprindo então a profecia que estava aqui, no julgamento opressivo foi levado. Quem pode falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado nas trevas dos ventos por causa da transgressão, e o meu povo foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo como o dos ímpios. No túmulo dos ímpios de José de Arimateia, nós vemos o cumprimento lá em Mateus 27:60. 700 anos depois da profecia de Isaías, se cumpre a profecia. E agora aguardamos que nós também tenhamos um lugar num novo mundo, fora do túmulo desta terra. E em Marcos capítulo 14, verso 8, nós vamos ler o que segue. Marcos capítulo 14, versos 8 e 54. Inicialmente o 8, que nos retrata aqui. Ele fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-me para o sepultamento. Aí vai dando o sepultamento de Jesus conforme tinha sido anunciado por Isaías. E capítulo 14, versos 54, anuncia: Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Portanto, estava na casa de Anás e Caifás, junto aos guardas, no sepulcro, naquele lugar de julgamento espúrio, ali onde no matadouro estavam anunciando o sepulcro, que depois viria ali anunciado como um sepulcro entre os ímpios. Pois bem, depois nós vamos para Marcos 15:46. O que diz lá em Marcos 15:46? Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cravado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Então se cumpre a profecia conforme os registros de Mateus, Marcos e também de Lucas. Agora vamos para o 6º verso da nossa série, que é justamente aquele que apregoou a situação em que Jesus fica em silêncio. A profecia termina, de Isaías, culmina dizendo do silêncio de Jesus diante das acusações. Ele diz: pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões. Do povo ele foi golpeado, por causa das transgressões do povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos a sua morte. José era um homem rico de Arimateia, né? E dava-lhe o seu túmulo. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor. Veja, aqui ele diz que ele sofreria todo julgamento em silêncio, mas nós temos em João, capítulo 19, versos 8 e seguintes. Essa história é de arrepiar. Ao ouvir isso, o quê? O que está no verso 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele declarou filho de Deus. Ele se declarou filho de Deus. Pilatos então tinha sido avisado por sua esposa: não se meta com esse justo. Eu tive perturbações em sonhos essa noite quanto a isso. Mas agora então ele ouve que a acusação contra ele não era como as outras que vinham para o seu julgamento. Pilatos, representante de Roma, se sentava na cadeira dos juízes e tinha causas todos os dias para enfrentamento de situações de justiça. Agora eles chamam para um julgamento inusitado, fora de tempo, fora de hora, em urgente a medida. E a medida liminar que ali se exigia era a crucifixão de um homem que se dizia ser o Filho de Deus. Agora isso perturba ainda mais a Pilatos. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Calado foi para o matadouro, dizia Isaías. Não se ouvia nenhum bramido de sua voz. Não, Deus, mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus,
mas os judeus gritavam. Gritavam o que está no verso 14. Eis aí o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritavam: mata, mata, crucifica-o. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. E falaram isso com razão. César, o representante de Roma, é o representante ainda hoje, pelas profecias, da perversão das mensagens de Deus, do anticristo, da adulteração das leis e da adoração a Satanás, porque seguem a vontade dele, o príncipe das trevas, que não queria senão matar Jesus, não queria senão crucificar Jesus e matar a todos nós. Mas aqui eles gritam: não temos rei senão César. Justamente os servos do diabo têm nele o seu Deus, o seu rei. No verso 19, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Todo mundo podia entender, eram as línguas principais do local e da época: hebraico, aramaico e grego. As línguas gritavam: eis aí Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os chefes dos sacerdotes e judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Nós temos que escrever na nossa vida quem é o nosso rei. Cada um está diante da cruz. E temos que imaginar que Jesus foi tentado matar Jesus muitas vezes. A Bíblia relata que houve ocasiões em que tomaram em pedras para apedrejá-lo. Paus quiseram mesmo lançá-lo de precipício. Mas a morte dele foi profetizada lá no Éden para Adão e Eva. Para Isaías, 700 anos antes de Cristo. A forma, a pessoa só poderia ser Deus, o nosso Salvador. Nenhum outro, senão Jesus, poderia converter o fruto do pecado no fruto do amor. A cruz é uma expressão exata da justiça e do amor de Deus. É a cruz que eu tinha que carregar, que Jesus levou. É na cruz que eu deveria depor a minha vida, que Jesus também disse: cada um tome sua cruz e siga-me. Qual é a nossa cruz? A pregação do Evangelho, viver conforme o Evangelho, suportando a cruz que o mundo coloca sobre nós. Satanás anda irado, colocando muitas cruzes nas costas dos filhos de Deus. Mas devemos lembrar: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Com essas palavras, conclamamos: assista 5 Minutos Vê Entende diariamente. É o resumo dessa programação, o pão da vida até você. Por outro lado, não perca Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, um programa completo com a palavra de Deus esmiuçada tema a tema. Aguardo você, que Deus abençoe, te guarde e te guie nos teus caminhos livres do mal.